Olhe assim para dentro de você e pergunte: você já perdoou de verdade o passado do seu amado ou da sua amada? Já perdoou o passado, sabe aquele passado de namorador, o passado? Você já limpou assim seu coração e falou assim: o passado do meu amor não me incomoda mais. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Com a ajuda de Deus, muito obrigado por tudo. E uma das coisas que eu já quero abrir falando sobre a falta de perdoar, a falta de perdão. O passado dele foi passado, ficou para lá, nunca toca no assunto, acabou, coisa do passado. O seu coração tá limpo assim? Porque o diabo vai tentar usar isso muitas vezes, tá? O diabo vai tentar usar a gente para pegar o passado da pessoa e ficar jogando na cara. Olha, quando eu casei com você, você era assim, bababá, e nunca me esqueci disso. O demônio vai fazer com que a gente fique lançando, né, no rosto, na face da pessoa de quem a gente ama o passado dela, tá bom? Porque perdão, gente, quer dizer dívida paga, zerada a dívida, não incomoda mais. Isso quando eu perdoo de verdade. Então, se eu perdoei de verdade, eu zerei a dívida. Isso não quer dizer que eu esqueci. Isso não quer dizer que eu não tenho lembrança. Tem, mas não me traz dor. E, aliás, eu quero ver o crescimento, né, da pessoa. Existem muitos relacionamentos que não houve aí um desvinculamento total. Quer dizer, ainda tem aquela dorzinha de cotovelo, né? Ainda tem aqueles pensamentos lá do ex ou da ex, mas deixa pra lá. Se você perdoou, tá perdoado, tá zerada a dívida, amém? E a questão do passado, gente, sempre que houver uma discussão, não traga a baila, né? Não traga o assunto do passado para o atual, não. Jamais faça isso, tá bom? Não fica com aquelas ameaças. Olha, se você fizer, eu não perdoo mais. Olha, se você fizer, acabou. Essa foi a última. São coisas que não é construtivo, são coisas que não é bom trazer para discussões ou para discussão, principalmente a dois de relacionamento. Então, por favor, zera a dívida, tá bom? As ofensas, elas são um pouquinho mais perigosas. Quando a gente fala de ofensas, que são aquelas palavras ofensivas, sabe? Aquelas palavras ofensivas, quando elas são ditas, fica muito difícil a gente esquecer, né? Tem vezes que 2, 3 dias ainda, a pessoa ainda está magoada porque no calor da discussão houve uma ofensa. A ofensa é quando alguém fala de uma fragilidade, quando alguém fala de uma carência, quando alguém fala algo assim bem pessoal, e a pessoa conhece a gente, ela é íntima o suficiente, então ela é para conhecer, então ela joga na cara uma deficiência, uma carência, e aquilo me ofende. Por isso a palavra chama ofensa ou ofensiva, que deve ser evitado, tá bom? Eu aprendi isso, né, ao longo da minha vida, mas eu tinha um amigo que ele era bem baixinho, e eu peguei o hábito de chamar ele de baixinho. Baixinho para cá, baixinho para lá, e baixinho, baixinho. E para mim era a coisa mais natural do mundo. Então eu encontrava ele no lugar, e aí pequeno, e aí baixinho e tal. E quando foi um dia, um encontro, fomos participar do encontro com Deus, e lá no momento ele me chamou, e ele disse que ele me amava, né, que a gente era amigo, era parceiro, tinha todo ali um respeito. Mas esse fato incomodava muito ele, que para ele era uma ofensa. Então, quando eu fiquei sabendo disso, fiquei com muita vergonha, e eu então pedi, né, lógico, perdão, e eu pedi a ele que me perdoasse. E pronto, eu esqueci o baixinho, passei a chamar ele pelo nome dele. Então tem coisa, gente, que uma conversa resolve. Você não pode aguardar a raiz da amargura. É isso que o diabo vai querer que funcione.
o nosso amado, a nossa amada fala algo, a gente grava, crava no coração, escreve, arquiva aquilo e fica remoendo. Por que fez, por que falou, por que fez, e não sei quem, e tal. E o diabo trabalhando, e o diabo trabalhando, e o diabo trabalhando. Então, que o sangue de Jesus tem poder, que o sangue de Jesus tenha misericórdia e graça. E quando você falar uma palavra ofensiva e perceber no olhar, perceber ali que a pessoa que foi ofensiva, seja humilde para zerar, pedir perdão e falar para a pessoa, então zera logo essa dívida, acabou, isso não vai mais acontecer. Amém? As palavras ditas, gente, que é muito parecido com uma ofensa, elas têm uma mínima diferença. As palavras ditas são coisas que as pessoas falam aleatoriamente quando estão nervosas. Quando uma pessoa ela está nervosa, ou ela não tem um domínio próprio, ela liga ali uma metralhadora de palavras e cria muitas provas contra si mesma. Elas mesmas se perdem com as palavras, não tem muito raciocínio, não tem lógica. E ela só quer falar e tal, e aí sai palavras ofensivas, e aí sai palavras negativas, aí sai palavras demoníacas, sai palavrões, sai um montão de coisa. E viram uma bola de neve porque foi criado palavras contra si. Tá? E isso depois, para arrumar e até chegar a um pedido de perdão, tem que ter aí um certo jogo de cintura, e aí tem que ter a graça de Deus para fazer isso. Porque eu sei que você sabe, o perdão ele é divino, perdoar é para os nobres. Não é qualquer pessoa e nem é qualquer crente que sabe perdoar. Tem coisa que aconteceu lá no começo do nosso ministério que a gente se lembra ainda. Agora, isso não pode magoar mais, já foi perdoado, já foi acertado, já foi zerada a dívida. Por que o assunto ainda volta? Por que ainda tem que comentar? Porque o diabo quer que seja humilhado, que ainda há humilhação, que ainda há vergonha, que mesmo a pessoa pedindo perdão, já foi perdoado, mas a pessoa ainda toca no assunto. Então o diabo vai tentar usar a gente para esse tipo de coisa, para ferir. Porque ele sabe que a palavra perdão é zerar a dívida. Tá? Jesus olhou para aquela menina e disse, olha, perdoados estão os teus pecados, filha, vai e não faça isso mais. E você não encontra mais outro lugar, Jesus, ou outra pessoa falando mais do pecado dela. Por que quando uma pessoa peca contra a gente, ou faz coisa contra a gente todo dia tem que estar jogando na cara? Quer dizer, os nossos padrões são melhores, que são mais apurados que os de Deus, é isso? Quer dizer, Deus perdoa nossas dívidas e acabou. Mas nós não podemos perdoar o nosso semelhante, só porque alguém falou mal, só porque alguém fez alguma coisa. Não, irmão, está perdoado. Mas toda conversa que você tem com a vizinha, você conta. Toda conversa que você tem, você conta. Ou toda briga, confusõezinhas que você tem, você joga na cara da amada, do amado. Então, não sejamos, querido, assim. Se nós perdoamos, está perdoado. Se você abriu a boca e disse, está perdoado, meu amor, tudo bem. Tá? Esquece isso. Ah, pastor, mas o senhor acredita que ele fez de novo a mesma coisa? Não, querido, ele fez um novo pecado. Ele vacilou de novo. E vai acontecer o mesmo processo com a graça de Deus. Porque cada vez que eu me arrependo, a minha dívida é zerada perante o Senhor. O cair é do homem, o levantar também é do homem, quando eu tomo uma decisão. Então não precisa ninguém falar e jogar na minha cara, e principalmente para aquela pessoa para aquelas pessoas que eu já me humilhei, pedi desculpa, perdão. Sabe, tem tanta coisa do meu passado que eu fiz que eu pedi perdão. Tem tanta coisa que eu me humilhei, mas de volta e meia eu ainda pego alguém escrevendo na internet, falando, aconteceu isso, Deus já me perdoou, já me humilhei. Mas não, o diabo quer que alguém levante lá o defunto para falar, para humilhar novamente, né, para jogar isso. Então não vamos fazer isso com as pessoas que erraram contra a gente, sabe?
A gente errou, pediu perdão perante Deus ali, já foi perdoado. Agora, só você que não... Não, eu sou assim, não esqueço mesmo, vou morrer assim. Cuidado para você não perder sua salvação. Cuidado que raiz de amargura vai levar muita gente para o inferno. Com esse alto padrão refinado de não perdoar. Porque comigo é assim. Porque eu sou assim. Cuidado que quando a gente aponta para uma pessoa algo, a gente é capaz de fazer pior, né? Dizia já o pastor Lourenço Tampas. Quando você recriminar alguém por um pecado, por uma coisa, cuidado que a gente é capaz de fazer pior. Tá bom? Então, cuidado com as ofensas, com as palavras ditas. Isso fere, isso mata, isso machuca, isso acaba relacionamento, isso estraga uma noite, deixa... O único que fica satisfeito com isso é o Satanás. São os demônios. Eles ficam satisfeitos quando você age dessa maneira, quando agimos dessa maneira. Amém? Uma outra coisa que o diabo usa muito é o olhar. Tem gente, querido, que ele tem o hábito de olhar para outras mulheres, outras pessoas. Então ele está aqui intervindo, passa uma mulher, porque tem uma coisa que o diabo usa muito, né, que é o perfume. Então muitas das vezes a gente está assim, mas o nariz do homem, é por isso que o diabo usa muito perfume para atrair, para a sensualidade, sexualidade. O diabo usa muito perfume. Então ele está intertido aqui conversando com você, mas chega no nariz dele um perfume diferente, um cheiro. Queridos, é automático a gente olhar. E quando olha, está lá passando a morte, né? Está lá passando aquele mulherão. Olhou, mas foi uma coisa distinta. Alguns olham porque tem um caráter duvidoso, alguns olham porque não estão sarados, olham porque não estão completamente ligados ou apaixonados, então, várias razões. Mas, olhou, pronto, tira a vista rapidamente, e mesmo assim, aí você já cai de pau em cima. Não, porque você é um cachorro sem vergonha, porque isso ainda quem fica olhando para a bunda da doida. Mantenha coisa leve, querido. Tá? Então entenda esses processos, como que funciona, como é que o diabo usa esses sentidos, tá bom? Para o seu relacionamento ficar mais leve. Você não precisa estragar o seu passeio, você não precisa estragar o seu jantar, estragar aquele momento, sabe, por uma coisa que o diabo usou. E dá para você saber. Você conhece o seu homem, você conhece a sua mulher, porque as mulheres também olham, mas elas são mais discretas. O homem ele é mais na cara dura, mas a mulher ela é muito discreta, mas elas também olham. Então, mas são coisas extintas do ser humano que o diabo usa como se fosse sacanagem, o diabo usa como se fosse, sabe, uma coisa... Então, dê uma minimizada com a graça de Deus. Você conhece o seu cônjuge, você conhece o seu parceiro, a sua parceira, sabe? Então, quando isso acontecer, usa a graça de Deus, amém? O olhar, ele é involuntário. Agora, permanecer olhando 10 segundos, 20 segundos, olhar de novo, aí já é outra coisa. Mas que Deus possa te dar graça para o seu relacionamento ficar leve, para aquela palavra que você disse perdão se torne realmente verdade, tá? Porque o diabo vai provar o contrário. O diabo vai dizer que você só fala de boca, que você perdoa, mas não perdoa coisa nenhuma. E tem umas que tem esse orgulho, entendeu? Se uma falou para mim, pastor, a gente não esquece não, a gente arquiva com coisa que seja uma coisa boa. E dentro do nosso coração tem que ter perdão, a graça de Deus, zerar a dívida. Se tiver que começar, vamos começar tudo de novo. Se tiver que perdoar, vou perdoar tudo de novo, porque eu quero ir para o céu. E também quero deixar aquela pessoa livre. Então, perdoar é muito nobre, perdoar é divino, perdoar é algo muito especial e tremendo, e que eu espero que o Espírito de Deus venha te dar graça. Uma outra coisa que o diabo usa muito, gente, é a violência física. Para a gente perdoar uma violência física não é muito fácil. E eu quero dizer a você que o ser humano, quando ele está discutindo, ele é muito impetuoso. Então um gesto, um empurrão, um tapa na mesa, tudo isso é muito traumático. Isso traumatiza demais. Então,
Vamos evitar chegar a esse ponto, amém? De você, que Deus o livre, precisar dar um empurrão, precisar dar um não, sabe, se acalme. O diabo vai tentar que você faça uma dessas coisas. Então, que o sangue de Jesus tem poder, que o sangue de Jesus nos livre, nos dê graça, amém? Vamos discutir com sabedoria, sabendo que é uma pessoa que está ali, que é a nossa outra metade, então vamos fazer isso com leveza. Mas se você quiser aprender mais sobre esse tema, com mais profundidade, gente, eu vou deixar aqui na descrição, eu vou deixar aqui o link do DDR. O que é DDR, pastor? É um curso, tá bom? É um curso muito especial, demônios que destroem relacionamento. Gente, pensa num curso completo, mais de 20 vídeos aula, mais de 20 minutos, tem aula ali mais de 20 minutos, tudo isso para você aprender sobre relacionamento, sobre ter uma vida, né? Um relacionamento saudável, tá bom? Vou deixar aqui na descrição. E se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, compartilhe para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Que Jesus continue nos abençoando e até uma próxima no nome de Jesus.